Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos mais uma vez bem-vindos para esse nosso momento precioso de adoração ao nosso Deus. Hoje nós estamos celebrando a solenidade da exaltação da cruz de Cristo. Essa solenidade onde, no meio da nossa vida comum, do nosso tempo ordinário, do nosso tempo sequencial, do nosso tempo simples, nós separamos um dia para lembrar o grande feito que foi a cruz de Cristo, ela que é o sinal e a grande ação de Deus em favor da nossa salvação. A vitória de Cristo sobre os poderes infernais. A vitória de Cristo sobre a carne, a vitória de Cristo sobre o mundo e a vitória de Cristo sobre Satanás, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? É uma grande alegria poder celebrar com vocês esse nosso momento de exaltação, este nosso momento de engrandecimento ao grande milagre que foi a cruz de Cristo. Amém, queridos? Eu espero que vocês estejam acompanhando as nossas liturgias, acompanhando as nossas leituras, para que esse momento de sermão ele possa ser mais abençoador na sua vida, tá certo? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Aleluia! Vamos agora, queridos, abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Este é o Evangelho, louvado seja o Cristo. Queridos, o Evangelho que o lecionário nos propõe para essa nossa solenidade, para esse nosso momento de exaltação à cruz de Cristo, ele é um Evangelho que está dentro do contexto da conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, para quem não lembra da história, ele era um fariseu, um homem com uma autoridade sobre o povo daquela época. E esse homem ele foi encontrar-se com Jesus durante a noite para conversar com ele. Porque, segundo as Escrituras, esse homem ele entendia, ele reconhecia que ele era um rabi, que ele era um mestre enviado da parte de Deus e que ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia se não fosse enviado por Deus. Mas por vergonha, por constrangimento, para que ninguém soubesse dessa afirmativa de fé que ele já expunha acerca de Jesus, Nicodemos ele foi encontrar-se com Cristo à noite. E durante aquela conversa, o Senhor ele traz lições preciosas para Nicodemos. Ele diz assim, por exemplo: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, diante daquela afirmativa de Jesus, ele pergunta: mas como é que eu posso nascer de novo
Por acaso eu, sendo velho, eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse que Nicodemos estava sendo limitado na interpretação dele. E dizia que o que nasce da carne, ele é carne. Mas o que nasce do Espírito, esse é Espírito. E era desse nascimento, desse novo nascimento espiritual, dessa nova realidade espiritual que Jesus estava falando, que era necessário que as pessoas passassem para conhecer ou para ver, para participar do reino de Deus. Então era necessário que se nascesse de novo, que se nascesse do Espírito para contemplar a realidade do reino de Deus. E aí, ao dizer isso a Nicodemos, Jesus ele diz que o sopro de Deus, ou seja, a ação de Deus, o Espírito de Deus, ele sopra aonde quer. Você ouve, você percebe os sinais, mas não sabe nem de onde o Espírito vem, nem para onde o Espírito vai. Assim, dessa mesma maneira, é o agir de Deus sobre a vida daqueles que são nascidos de novo. E Jesus disse, e Nicodemos, diante de toda esta palavra de Jesus, ele pergunta como é que pode ser isso? E Jesus retruca-lhe dizendo que tu és um mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceita os nossos testemunhos. Se vos falais das coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Então Jesus aqui estava falando de coisas terrenas, coisas que acontecem na terra. E Nicodemos estava confuso diante daquela realidade espiritual, mas terrena. Como é que Jesus poderia subir com ele para o nível espiritual, o nível das coisas do Espírito? E é então que Jesus chega na passagem que nos foi destinada para hoje, quando ele diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E é este Filho do Homem que pode falar das coisas espirituais, porque ele viu a Deus, ele contemplou a Deus, ele é Deus e ele conhece plenamente as coisas de Deus. E aí então Jesus ele começa a fazer uma alusão a um texto bíblico bastante interessante, quando ele diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Queridos, essa alusão é a um episódio onde nós vemos na primeira leitura proposta pelo nosso lecionário para hoje, onde nós contemplamos, nós vemos um episódio onde o povo de Deus, recém-saído do Egito, mesmo vendo prodígios grandiosos de Deus como as 10 pragas, mesmo vendo Deus fazer coisas grandiosas como enviar maná do céu, fica murmurando a respeito das coisas de Deus, chamando inclusive o pão do céu, o maná descido do céu, de este pão maldito. E Deus então faz com que serpentes venenosas invadam o acampamento do povo e piquem a muitos, manifestando um julgamento sobre o pecado daquele povo. E aquele povo, diante de tão ferrenho julgamento de Deus, de tão ferrenha condenação da parte do Senhor, vendo que muitos estavam adoecendo drasticamente, que estavam sendo acometidos por aquele veneno terrível, o povo então volta-se para Moisés, volta-se para o Senhor em arrependimento e pede que Moisés faça alguma coisa. É então que Deus diz a Moisés o seguinte: olha, você vai colocar no meio do acampamento uma haste, e nessa haste vai colocar uma serpente de bronze,
estendida naquela haste. E todos os que forem mordidos por serpente, que olharem para aquela haste, para aquela serpente, vão ser curados. Temos aqui, queridos, um sinal. Jesus mesmo disse: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja elevado. Quando Jesus morre na cruz, essa profecia, este sinal se cumpre. Jesus é a nossa serpente elevada. Jesus, ele é a nossa salvação. Ali nós temos um símbolo da ação de Cristo e da ação do crente. Jesus morreu na cruz e o crente, ao olhar para a cruz, ao voltar-se para a cruz em arrependimento e pedindo misericórdia, ele recebe de Deus a dádiva do perdão. É ao olharmos para a cruz, ao olharmos para o Cristo que foi por nós elevado naquela cruz, que nós podemos nascer de novo. Somente no momento em que nós nos voltamos para a ação de Deus, para o Espírito de Deus que sopra onde quer, que você ouve, vê os seus sinais, a cruz é um sinal, que você vê os seus sinais, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Somente ao olharmos para a cruz é que nós podemos ser curados, nascer de novo. Este processo de arrependimento diante da gravidade do nosso pecado que o Senhor nos convida hoje na solenidade da exaltação da cruz de Cristo. Nós precisamos, queridos, voltar-nos da nossa vida de pecado, voltar-nos da gravidade da nossa conduta diária, olharmos para a cruz de Cristo, olharmos para o Cristo que foi elevado, para o Cristo que foi morto em nosso favor, para o Cristo que foi morto para que o império das trevas fosse derrotado, para o Cristo que foi morto para que a nossa carne, para esse pecado que consome a minha carne e que me induz a sempre pecar, fosse derrotado e destruído. Precisamos voltar-nos para a cruz, porque na cruz é no Deus ferido que nós vemos a realidade mais preciosa acerca do Evangelho do Senhor. É na cruz que todos os principados, que todas as potestades, que todo o império das trevas foi derrotado. É na cruz de Cristo que o mundo perde o seu poder, porque as portas do inferno não podem impedir o desenvolvimento da igreja, onde a igreja ela ganha a sua força. É na cruz de Cristo, é da cruz de Cristo que nós vemos emanar o poder do Cristo médicos, do Cristo que nos cura. Pelas suas feridas nós somos sarados. Ao olharmos para a cruz, ao nos voltarmos para a cruz em arrependimento, em confissão de pecados, em clamor por misericórdia, nós nascemos de novo e podemos contemplar as glórias de Deus. Precisamos nos voltar, queridos, para a cruz de Cristo. O clamor do Senhor nessa solenidade a mim e a você é: volte-se para a cruz. Arrependa-se dos seus pecados. E isso, queridos, não é uma atitude que nós fazemos uma vez na vida, na experiência de conversão que alguns de vocês puderam passar. Não. É uma ação diária. Jesus mesmo nos ensina que o discipulado é: se alguém quiser vir após mim, ou seja, acompanhar-me, deve dia a dia negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Que nós possamos ouvir o clamor do Senhor a nós. Que nós possamos entrar diante do Senhor em arrependimento e confissão,
pedindo ao Senhor misericórdia. Vamos juntos dizer, queridos, reafirmar a nossa fé em Deus nosso Todo-Poderoso. E só para finalizar, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O envio de Cristo ao mundo não foi para que o mundo fosse julgado, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, donde há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vamos juntos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santo é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Queridos, que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar. Que nós possamos nos voltar ao Senhor em arrependimento e confissão de pecados. Porque o Senhor é perdoador. O Senhor é misericordioso. O Senhor nos dá da sua graça. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide na paz de Cristo, para amar e para servir ao Senhor, no poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, graças a Deus.